Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror psicológico de 2006, chamado Pulse. Alerta de spoilers a seguir. A cena de abertura mostra um estudante chamado Josh Ockman, que está caminhando rapidamente em direção ao prédio da universidade. No caminho ele vê uma figura misteriosa em um espelho do lado da bicicleta, mas ela desaparece quando ele dá uma segunda olhada. Embora isso o deixe alarmado por um instante, ele ignora o fato e segue para a biblioteca, pegando um elevador com um homem idoso. Ao entrar na biblioteca, Josh a encontra estranhamente escura e deserta. Ele chama o seu amigo Douglas Ziegler, que deveria encontrar ali, mas não obtém resposta, o que o deixa ansioso. Apesar da sua inquietação, Josh explora a biblioteca com cautela. Em um determinado momento, ele se assusta com a aparição repentina do mesmo homem idoso, fazendo com que ele deixe cair alguns livros da prateleira. Quando ele pega os livros, o velho se afasta com o seu carrinho de livros enferrujado. Ainda procurando pelo seu amigo, Josh testemunha eventos perturbadores, como luzes piscando, livros caindo das prateleiras e o carrinho do velho se movendo sozinho. Curioso, ele se aproxima do carrinho, mas se depara com um rosto aterrorizante e gritante que o deixa apavorado. Nesse momento, um espírito humanoide assustador com dedos longos agarra a cabeça de Josh e drena a força vital do seu corpo. Na cena seguinte, somos apresentados a 4 amigos universitários, chamados Isabelle, Stone, Tim e Matt, que estão tomando alguns drinks em um bar lotado. Todos parecem estar aproveitando o momento, exceto Matt, que está preocupada com o seu namorado nerd Josh, porque ele está ausente há uma semana. Percebendo a sua preocupação, Isabelle sugere que ela se afaste de Josh, considerando que o tempo que passaram separados supera o tempo que passaram juntos. Depois disso, Tim, que nutre sentimentos por Matt, se oferece para levá-la para casa, mas ela gentilmente recusa, pois o considera apenas um amigo. Ao chegar em seu apartamento, Matt ouve algumas mensagens de voz, uma da sua mãe e, surpreendentemente, a outra de Josh. No entanto, a segunda mensagem está vazia, com Josh apenas chamando seu nome e desligando. Preocupada, Matt tenta ligar de volta para ele, mas ele continua sem atender o telefone. Naquela noite, Matt não consegue dormir, então vai ver como está sua colega de quarto, Isabelle, e descobre que ela não está em seu quarto. Acontece que ela está dormindo com um cara aleatório na casa dele. Como resultado, Matt envia uma mensagem de texto para Isabelle, pedindo que ela volte para casa. No dia seguinte, depois de assistir às aulas na faculdade, Matt decide ir ao apartamento de Josh para ver como ele está. Ao chegar lá, ela bate na porta, mas não obtém resposta do lado de dentro. Por fim, ela encontra uma chave reserva em cima da porta, o que lhe permite entrar. Assim que entra, ela descobre o apartamento em completa desordem, com um código de computador em execução. Depois de um tempo, Josh sai, mas parece estar diferente, não exatamente ele mesmo. Matt pergunta onde ele esteve e por que não tem atendido o telefone. No entanto, em vez de responder, ele enrola um cabo de internet e se dirige a uma sala, dizendo a ela para esperar na cozinha. Enquanto espera, ela encontra o gato de estimação de Josh, trancado em um armário e morrendo de uma desnutrição grave. Angustiada, Matt corre para perguntar a Josh o que está acontecendo, mas para o seu completo choque, ele cometeu o impensável usando o mesmo cabo. Após esse evento traumático, Matt sofre mentalmente e por isso procura a ajuda de um psiquiatra. Durante uma das sessões, ela desaba, se sentindo responsável por não ter sido capaz de impedir o destino trágico de Josh. No entanto, o psiquiatra a tranquiliza, dizendo que não é culpa dela e que Josh pode ter escondido a sua solidão por muito tempo. Mais tarde naquele dia, os amigos de Matt tentam consolá-la, enviando mensagens de apoio em um bate-papo em grupo. Mas, para surpresa de todos, eles recebem mensagens da conta de Josh pedindo ajuda. No dia seguinte, os 4 amigos se reúnem no campus para discutir essa estranha ocorrência. Eles especulam que o computador de Josh ainda pode estar ligado e que um vírus está causando as mensagens. Como resultado, Stone decide ir ao apartamento de Josh e desligar o computador. Depois das aulas, Stone vai até a casa de Josh e explora a casa misteriosa. Para o seu horror, ele logo vê uma mulher pálida emergindo da parede e avançando em sua direção. Em pânico, Stone tenta se esconder embaixo da cama, mas a entidade fantasmagórica o alcança e drena sua alma, exatamente como aconteceu com Josh. No dia seguinte, Matt liga para Stone para saber se ele conseguiu desligar o computador. Mas, como esperado, como ele está possuído, não fala muito ao telefone. Perturbada com a situação, Matt decide resolver o problema com as suas próprias mãos e vai até o apartamento de Josh.
No entanto, ela encontra o local sendo limpo e desocupado pela proprietária. Matt pergunta sobre o computador e a proprietária explica que já o vendeu porque Josh não pagou o aluguel por vários meses. Apesar disso, Matt localiza o comprador do computador, cujo nome é Dex McCarthy, e lhe faz uma visita. Ela o acusa de usar o computador do namorado para enviar mensagens estranhas. Confuso, Dex mostra a ela que nem sequer conectou o computador, deixando Matt perplexa ao sair. Para descobrir o que ela estava dizendo, Dex mais tarde conecta o computador e descobre uma série de vídeos peculiares. Entre eles, um vídeo mostra Josh pegando uma arma e tragicamente cometendo o impensável. Aterrorizado, Dex liga para Matt e mostra a ela as imagens angustiantes, a deixando profundamente perturbada. Dentro dele, ela encontra rolos de fita vermelha e uma mensagem de Josh dizendo que essas fitas os mantêm afastados, aumentando o mistério e a confusão em torno dos eventos. Com o passar dos dias, Matt começa a ter pesadelos cada vez mais terríveis e visões de espíritos horripilantes. Ela também testemunha cenas perturbadoras de pessoas cometendo o impensável bem na sua frente. Essas experiências a levam a acreditar que algo maligno a está perseguindo. Um dia ela visita o seu psiquiatra, mas até ele rejeita suas alegações como alucinações. Tentando aceitar essa explicação, Matt tenta manter a sua rotina diária normal e frequenta a faculdade. No entanto, ela percebe uma tendência em comum: a universidade está ficando cada vez mais vazia. Um dia, enquanto está no banheiro, Matt ouve ruídos estranhos e vai investigar. De repente, ela vê alguém espiando por uma das portas do banheiro, o que a assusta e ela foge em pânico. Na cena seguinte, Tim decide visitar Stone, pois ele não responde às ligações telefônicas há vários dias. Ao entrar em seu apartamento, Tim o encontra em um estado angustiado, dizendo em lágrimas: "Eu não quero morrer." Mas antes que Tim possa reagir, Stone é misteriosamente puxado e engolido pela parede, deixando apenas um rastro escuro para trás. Isso deixa Tim apavorado, então ele corre para sua própria casa e cobre freneticamente as portas e janelas com fita vermelha. Depois de cobrir tudo, ele olha pelo olho mágico da porta e, ao mesmo tempo, uma figura humanoide com uma boca grande o ataca de repente. Na mesma noite, o computador de Matt liga sozinho e começa a reproduzir alguns vídeos estranhos. Assustada, ela desconecta todos os fios do computador, mas mesmo assim a impressora começa a imprimir algumas imagens. Ao montar as peças impressas, ela vê um rosto borrado. E em pânico, ela vai até a casa de Dex para compartilhar as suas descobertas. Em resposta, ele lhe mostra mensagens de vídeo que Josh havia enviado a Douglas. Eles também descobrem que Josh invadiu o sistema de computador de Douglas e, sem querer, liberou um vírus que abriu um portal, conectando os reinos dos vivos e dos mortos. Também é revelado que Josh codificou um programa de combate para resolver o problema e até pretendia se encontrar com Douglas na biblioteca, mas foi capturado pela entidade antes de fazer qualquer coisa. Em pouco tempo, Dex encontra o contraprograma de Josh dentro da caixa do PC, habilmente escondido com uma fita vermelha. Enquanto isso, Isabelle se prepara para lavar roupa, quando de repente as luzes começam a piscar. Logo, a porta da máquina de lavar se abre misteriosamente e as roupas que estão dentro dela caem. Quando ela se aproxima para investigar, fica horrorizada com a aparência de uma criatura, parecida com uma aranha, que sai e drena a alma do seu corpo. Mais tarde naquela noite, Matt volta para casa e encontra sua colega de quarto, Isabelle, infectada pela entidade maligna. Ela rapidamente tenta pedir ajuda, mas não recebe a resposta da emergência. Nesse momento, Isabelle se desintegra em partículas de cinzas, depois de avisar Matt que a entidade logo virá atrás dela também. Assustada e desesperada, Matt entra em contato com Dex, que prontamente chega para buscá-la. Dex afirma ter descoberto a localização de Douglas, e juntos eles se dirigem à casa dele. Ao longo do caminho, eles testemunham a cidade em um estado de caos apocalíptico, com veículos destruídos e o terror prevalecendo por toda parte. Eles também se deparam com uma família que os aconselha a buscar refúgio em uma área com menos tecnologia, pois os monstros aparentemente estão surgindo dos sistemas de computadores. No entanto, Matt e Dex estão determinados a desligar todo o sistema e acabar com o caos. Ao chegarem à casa de Douglas, eles encontram seu quarto totalmente coberto com uma fita vermelha. Momentos depois, Douglas sai de um armário e rapidamente sela a porta com mais fita vermelha, temendo que os espíritos possam entrar. A dupla exige saber o que está acontecendo e Douglas revela como tudo começou. Ele explica o envolvimento de Josh e dele em um projeto de telecomunicações, durante o qual eles encontraram frequências que ninguém sabia que existiam.
Eles abriram essas frequências e, sem querer, permitiram que os espíritos de outra dimensão entrassem no mundo dos vivos. Além disso, Douglas revela que esses espíritos tiram a vontade de viver, forçando as pessoas a tirarem as suas vidas. Depois de saber de tudo isso, Matt e Dex percebem que, para pôr fim a tudo isso, precisam instalar o contraprograma de Josh no computador servidor, que está localizado no porão do prédio da universidade. Com essa informação em mãos, Dex e Matt se dirigem à sala do servidor. No entanto, ao chegarem à universidade, eles são ameaçados por uma horda ameaçadora de entidades cibernéticas assustadoras. Enquanto se dirigem ao porão pelos corredores, os espíritos continuam a segui-los. Por causa disso, Dex segura a porta, pedindo a Matt que entre no elevador. Quando ela entra, Dex tenta alcançá-la, mas 2 espíritos idênticos bloqueiam seu caminho, forçando Matt a seguir sozinha. Descendo em direção ao porão, a energia elétrica é interrompida repentinamente, fazendo com que o elevador pare. Mesmo assim, Matt consegue escapar do elevador parado e entra na sala do servidor. Lá dentro, ela é confrontada por um dos espíritos cibernéticos que se aproxima dela lentamente. Momentos depois, ela se vê cercada por vários braços fantasmagóricos que parecem prontos para engoli-la. Parece que ela está indo ao encontro do seu destino, mas nesse momento Dex chega e a salva, avisando-a para não olhar para o rosto do espírito. Depois disso, Dex vai até o computador principal e instala o programa contador. Isso faz com que o sistema trave, fazendo com que os espíritos desapareçam por enquanto. Minutos depois, o sistema é reiniciado automaticamente e os espíritos reaparecem, forçando Matt e Dex a fugirem da cidade de carro. Eles dirigem por uma distância considerável e depois param para descansar no carro. Pouco tempo depois, eles são acordados por uma transmissão de rádio do exército, anunciando a localização de várias zonas seguras, onde não há conexões de internet, telefones celulares e televisões. Mas antes que possam reagir à notícia, são atacados por uma entidade humanoide de 4 braços. Apesar desse intenso confronto, Dex consegue ligar o carro e dirigir até uma área com sinal mínimo, deixando o espírito para trás. Finalmente, os dois chegam a uma zona segura e o filme termina com a narração de Matt refletindo sobre a nova realidade. Nunca mais poderemos voltar, as cidades são deles, nossas vidas são diferentes agora. O que era para nos conectar uns aos outros, em vez disso nos conectou a forças inimagináveis. O mundo que conhecíamos não existe mais, mas a vontade de viver nunca morre, não apenas para nós, nem para eles. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.